Começa agora, pela web rádio Boas Novas para o Mundo, Espaço Biller, treinando para servir. Apresentação, Gisele Biller e pastor Alex Lins. Começa agora. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos aqui ao vivo pela rádio Boas Novas para o Mundo, programa Espaço Biller, treinando para servir. E nós vamos com vocês hoje a partir das 15 horas até às 16 horas, é isso mesmo. Você precisa ficar conosco até o final dessa programação, que com certeza vai ser bênção para a sua vida. Sabe por quê? Porque hoje o tema é muito especial, assim como todos os temas que nós falamos. Hoje nós vamos falar sobre algo que é muito evidente nas nossas igrejas, sobre o louvor. E o louvor ele tem sido uma arma poderosa ou ele tem sido um produto de mercado? O que você acha disso? Já deixa aí os seus comentários, aí não deixe de se inscrever, tá bom? Porque é muito importante, já dê um joinha, compartilhe com todo mundo essa programação, porque todo mundo precisa saber. E o que você acha disso? Boa tarde, Alex, a paz do Senhor. Boa tarde, Gisele, queridos ouvintes do programa Espaço Biller. Estamos aqui nessa tarde maravilhosa para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é louvor. E o louvor, o quê? Como uma arma espiritual ou como um produto simples de mercado? Então hoje, gente, se você puder, pegue o link, pegue aí o link do programa, coloque no seu grupo do WhatsApp. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre esse assunto tão importante que a gente diretamente, né, eu e Gisele, estamos, né, aqui, se você perceber aqui tem a presença de alguém aqui, ó, ele está escondidinho ali, mas eu tenho certeza que hoje vai ser muito legal. E eu espero que vocês possam estar conectados aqui no nosso programa. Tudo bom, né? Isso aí, né, gente? É isso aí. Hoje, gente, a gente vai estar falando desse assunto tão importante. Você que é pastor, você que é líder, o que você acha? Será que as nossas igrejas estão cantando demais? Nos cursos que a gente tem feito por aí, né, Alex? A gente já ouviu muito disso, né? O pessoal tá cantando demais e tendo pouca palavra aí, mas hoje nós vamos falar um pouco disso. À luz da Bíblia, Alex, nós vemos que o louvor tinha um peso espiritual, não é mesmo? É verdade, Gisele. O louvor ele era muito importante no período bíblico e principalmente na época do rei Davi. Davi foi um instrumento de Deus, apesar dele não ter construído, ter tido permissão para construir o templo, mas toda a armação, todo o material pertinente à construção do templo veio com Davi. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina muito como nós devemos louvar, a importância da música, do louvor, da adoração na igreja. Eu tenho certeza que hoje a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre esse assunto. E a gente vê aqui, pessoal, que olha só, já tem gente aqui ao vivo conosco. A Pamela Fagundes, a paz do Senhor, Pamela, tudo bom? Fique aí conosco, estaremos aqui até mais tarde aqui falando a respeito deste tema maravilhoso, louvor. Arma poderosa ou produto de mercado. Já começamos falando aqui, Alex, sobre Davi, né? À luz da Bíblia, vemos que o louvor tinha um peso espiritual real. Então, Davi, ele tocava o quê? Tocava a harpa. E o espírito de perturbação se afastava de Saul, né, Alex? Também em batalhas, pessoal, nós vemos aqui que Israel colocava os levitas à frente e o louvor precedia a vitória. Em alguns momentos, a Bíblia vem nos trazer que nem precisava fazer o quê? Lutar, guerrear.
o louvor, ele já era a arma que precedia essa vitória. E salmos então, né, Alex? Vamos ouvir um pouquinho aqui nosso pastor que está aqui à mesa conosco, eu, Gisele, meu esposo, o pastor Alex, também vai falar aqui um pouco disso que é muito importante para nós. É o melhor, era importante antes, né, lá nos tempos bíblicos, importante para a igreja e continua sendo importante para nós. É verdade, Gisele. Quando a gente observa o louvor como uma arma espiritual, a gente observa também que Deus ele usou Davi, e Davi, sendo levita, ele era um arpista e um grande produtor de instrumentos, o rei Davi ele teve a oportunidade de ter esse talento, esse dom tão importante. E diz a Bíblia que esse Davi, quando ele tangia a sua harpa, o espírito maligno que estava em Saul se retirava. E não só isso, Davi, além de ser levita, além de ser esse tangedor de harpa, ele tinha um ofício muito legal que era construtor de instrumentos. 1 Crônicas 23:5 fala que Davi construía instrumentos para os levitas. Então eu vejo em Davi um grande construtor de instrumento e um grande levita. Eu também vejo na Bíblia Sagrada o louvor sendo usado como instrumento, como arma de guerra, na figura do rei Josafá. Josafá foi aquele rei tremendo, filho do rei Asa, quando ele foi colocado em emboscada sobre Israel, os moabitas e os amonitas, diz a Bíblia que Josafá reconheceu a grandeza do exército inimigo e, ao mesmo tempo, a Bíblia fala que Josafá ele colocou à frente do exército os músicos. Engraçado, né? Na frente do exército a gente coloca tudo, menos música. Mas com Josafá, com o louvor encarado como arma espiritual, a coisa mais interessante é que ele coloca os levitas à frente e Deus traz vitória ao povo de Israel por causa dessa conduta. E o outro caso clássico demais, uma das passagens mais belas da Bíblia Sagrada, foi Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão, presos. Diz a Bíblia que eles começaram a louvar ao Senhor, começaram a cantar e houve libertação naquela cadeia. Então o louvor, ele também é usado como uma arma espiritual. E a gente observa isso em Davi. O louvor, ele invoca a presença de Deus. É verdade. O louvor, ele desalinha o reino das trevas, ele fortalece a fé em meio à crise. Quantos de nós, a gente está no momento de batalhas espirituais, a gente tem a nossa fé fortalecida, não é isso, Gisele? Quando a gente louva ao Senhor. É isso mesmo, pessoal. E falando aqui, já temos aqui várias pessoas ao vivo aqui conosco, né? Lembrando, pessoal, que a gente está ao vivo aqui. Opa! Probleminha técnico aqui. Nós estamos ao vivo pela Rádio Boas Novas, estamos ao vivo pelo canal Espaço Biller aqui. E, gente, a gente está falando aqui sobre esse tema que é tão importante para todos nós. E quando a gente fala aqui, sobre ao olhar aqui para a história da igreja, nós percebemos o quê? Percebemos que os louvores eram marcados por simplicidade e profundidade. Agora a gente vai falar de algo aqui, Alex, que a gente vai cutucar o pessoal um pouquinho aqui. Opa, caiu aqui o meu... Mas isso acontece, né, pessoal? Já voltei aqui, já voltei. A gente sabe que isso aqui é muito importante. Cutucar um pouco por quê, Gisele? Porque nós sabemos que os louvores eram marcados antigamente por simplicidade e profundidade, como eu falei. Temos hinos belíssimos da nossa harpa cristã, hoje, que são entoados aí por várias igrejas, onde nós ouvimos vários momentos aí de louvor, de adoração, letras, né, Alex, que eram cânticos cristocêntricos e letras, né, cristocêntricas que exaltavam a cruz, que exaltavam a santidade e a soberania de Deus, Alex. E a gente sempre fala que a gente precisa, às vezes, retomar esse tipo de louvor, esse tipo de adoração. Não que não podemos cantar outros louvores, mas os louvores, eles precisam ter essa temática, né, Alex? Com certeza, Gisele. Quando eu procurei um pouco falar sobre o louvor na Reforma Protestante, e curioso que eu sou,
a história da Reforma Protestante, ela também passou pelo louvor. Por quê? Os nossos antepassados, como Martinho Lutero, naquele hino conhecidíssimo, né, Castelo Forte, Martinho Lutero ele se valeu da força do louvor justamente para pregar a doutrina da fé, a doutrina da justificação pela fé. E eu não sabia disso, eu fiquei até interessado na história dos irmãos Wesley. Charles Wesley, ele compôs em torno de mais de 6.000 hinos. E nesses hinos que ele compunha, Charles Wesley ele colocava a doutrina da santificação, ou seja, os homens de Deus do passado, eles se valiam da força do louvor para ensinar doutrina. E nesse bojo, nessa mistura também teve a história do bispoário. Talvez alguns não saibam, mas estamos aqui no nosso programa para falar sobre isso. O bispoário ele foi aí o criador, né, dessa ideia do arianismo, que eles negam a divindade, a deidade de Cristo, e o arianismo prega que Jesus foi criado por Deus. E esse bispoário, o que ele fez? Ele se valeu da música para pregar essas falsas doutrinas. E naquela época tinha-se um pensamento que era esse aqui, ó. Quem controla o que o povo canta, Gisele, influencia o que o povo crê. Vou repetir. Quem controla o que o povo canta, influencia o que o povo crê. Sabe qual foi o resultado disso? A teologia errada de Ario, ela se espalhou rapidamente fora da igreja institucional. Aí talvez você me pergunte, mas qual foi a contrarresposta da igreja da época? Aí surgiu a figura de Ambrósio. Ambrósio, o que ele fez? Ele falou, vou usar do mesmo artifício, de usar o louvor para combater as heresias. Então, o que Ambrósio fez? Ele fez músicas, hinos, que exaltavam a divindade de Cristo, a trindade, a eternidade do Filho, e tinha uma música dele chamada Veni Redemptor Gentium, que significa Vem Redentor das Nações. Então o louvor na época da igreja primitiva, o louvor da época da Reforma Protestante, ou o louvor dos anos 1800 e poucos, esses louvores, eles eram utilizados para ensinar o povo. Eram louvores que você ensinava a doutrina bíblica quando cantava. E isso, eu acredito, foi uma sacada de mestre. A música naquela época, ela não era vazia, mas ela era uma teologia, Gisele, cantada. É isso aí, pessoal. Olha que a gente aqui... a nossa programação aqui também é cultura, você aprende mais e mais e mais. E olha, eu também gostaria aqui de ressaltar a história de um louvor muito importante. É o louvor 398 do cantor cristão, que tem por título Sou Feliz. Quando a gente ouve esse louvor, sou feliz, a letra diz, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E este louvor, né, até o coral lá da nossa igreja, né, canta, e ele vem trazer pra gente uma mensagem que quando a gente canta, você fala, nossa, que lindo, né, eu sou feliz com Jesus, mas às vezes a gente desconhece a história que levou o compositor a escrever tais letras. Então, eu quero compartilhar com você que está aqui, né, neste momento, nessa tarde conosco, olha só, o hino Sou Feliz, do cantor cristão, se você quiser acompanhar, você tiver, ou você não tiver e quiser verificar na internet, é o número 398. Ele foi conhecido mundialmente como It Is Well With My Soul. Tem uma história real e marcante. Foi escrito por Horatio, né? Spafford, né? Não sei se é assim que fala a pronúncia, um advogado cristão de Chicago, nos Estados Unidos. No século XIX, ele era um homem de fé, mas passou por tragédias profundas. Em 1871, ele perdeu grande parte de seus bens no grande incêndio de Chicago. Pouco tempo depois, sua família enfrentaria uma dor ainda maior. Em 1873, ele enviou sua esposa, e olha, veja bem, e as 4 filhas para uma viagem de navio rumo à Europa. Durante a travessia, o navio colidiu
em outra embarcação e afundou no Oceano Atlântico. Suas 4 filhas faleceram e sua esposa, Ena, foi resgatada e enviou ao marido uma mensagem curta e devastadora: salva somente eu, ou seja, as nossas filhas se foram. E aí, quando a gente vê essa letra, eu quero até compartilhar aqui com você, a gente fala assim: como será que a pessoa estava ao compor tal louvor? Ele havia passado por uma grande perda, mas ele diz assim, ele poderia estar falando mensagens de tristeza, de amargura contra Deus, tá murmurando, mas ele diz assim, se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Aí o refrão vem trazendo: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí depois fala assim, só continuando: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, certo eu estou, apesar das aflições, ele estava vivendo um luto, que feliz eu serei com Jesus. Então a gente percebe, meus queridos, que nessa letra ele tinha tudo. Para que compor letra nada? Que sou feliz com Jesus nada. Eu tô triste, minhas 4 filhas morreram. Mas ele estava mantendo a fé. E no momento de aflição, assim como a gente viu em muitos momentos o rei Davi, Alex, na Bíblia, compondo aqueles maravilhosos salmos, estava vivendo perseguição, estava vivendo momentos de tristeza, mas ele não parou de adorar ao Senhor. É fácil a gente falar que está feliz com Jesus na bonança, na alegria, na bênção, mas falar que está feliz na tribulação e no luto, Alex, é coisa para crente, né? E o louvor, gente, dentro desse espectro todo de arma espiritual, de ser aquele instrumento que nós podemos se valer na hora das adversidades, na hora das dificuldades. Eu li num livro há um tempo atrás, e eu tenho um caderno em casa que eu anoto algumas coisas. E nesse caderno está escrito assim, olha, no céu, quando todas as outras atividades tiverem desaparecido, somente a adoração permanecerá, assim como o amor a Deus expressado por ela. Todos os elementos do nosso culto, Gisele, todos, eles, lá no céu, não vamos precisar. Por exemplo, no céu não vai precisar a gente orar, não vai precisar a gente fazer as coisas que a gente faz aqui na terra. Mas de todo o nosso culto que dispomos aqui nessa terra, o que nós vamos ter na eternidade, de todo esse elemento que possuímos, é o nosso louvor, é a nossa adoração. E isso está na mesma linha que o amor. 1 Coríntios fala, né? Fé, esperança e o amor, mas o que vai permanecer, o que é duradouro, é o amor. Então o louvor, ele é essa importante arma. Ele é importante para a gente exaltar o nome do Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória. Esse louvor que a Gisele falou para a gente, a letra dele, vocês viram a grandeza dessa música, a grandeza dessa letra? É verdade, gente. Sabe? Quem compôs essa música, certamente dá a entender que essa pessoa não está... Estava muito bem, muito feliz, né? Então, a importância desse elemento fundamental no culto. Então, eu acredito, Gisele, uma coisa... quando nós vamos prestar uma adoração a Deus, todo culto, toda adoração, ele deve ter um preparo. A gente teve num congresso há um tempo atrás que um pastor falou o seguinte, que o preço do preparo sempre é menor que o preço do reparo. Tá? É verdade, gente. E quando os anjos se aproximam de Deus para louvar ao Senhor, para bendizer o nome de Jesus,
os anjos, há uma preparação. E Amós também fala, né? Portanto, assim te farei, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Então, para eu me encontrar com Deus, para eu oferecer a minha oferta de louvor, eu preciso me preparar. Nada pode ser feito para Deus de qualquer maneira. Para que esse programa verdade, gente. seja feito, não pensem vocês que a gente fica toda semana o tempo todo. A gente fica bolando ali, pensando, orando para receber do coração de Deus, né, inspiração, e a gente estuda muito, a gente não vem assim, eu vim aqui para fazer a programação e só, não, a gente estuda, a gente se prepara. Um atleta, né, Alex, ele se prepara, um militar, ele se prepara, então todo mundo se prepara. E eu gostaria aqui de falar rapidamente também de mais um louvor. O Alex, ele até já fez um comentário sobre o louvor Castelo Forte, mas quando a gente ouve, a gente canta os nossos corais, principalmente na época da Reforma Protestante, né? Que é no dia 31 de outubro, não é o dia das bruxas, é o dia da Reforma Protestante. Esse louvor Castelo Forte, minha gente, ele foi escrito, né, por Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, mais ou menos em 1527, 1529. E quando Lutero compôs esse louvor, era um período, pessoal, de fortes perseguições e ameaças contra os reformadores. Então, muitos cristãos estavam sendo presos, muitos cristãos estavam sendo mortos por defenderem a fé baseada na Bíblia. E, além disso, Lutero, ele enfrentava pressões, né, de ordem política, religiosa e risco de morte. E a inspiração principal, né, de repente, você que não conhece ainda, veio do Salmo 46, que declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. De novo aqui, salmo, né, Alex? Como a gente vem falando já que o louvor, ele é uma arma poderosa, é um produto de mercado. Aqui nesse aspecto que a gente está falando, inicial, né, nessa primeira parte aqui da programação, a gente sabe que o louvor, ele é uma arma poderosa. E Lutero escreveu, o objetivo dele: exaltar a Deus como um refúgio seguro, um castelo forte que protege o seu povo mesmo quando o inimigo tenta destruir a fé. Esse louvor se tornou um símbolo da reforma, como já temos falado, sendo cantado para fortalecer os cristãos em tempos difíceis. Muitos chamam de o hino da reforma, né, como a gente está falando aqui, pois expressa coragem, expressa confiança e vitória espiritual em Cristo. Então, a mensagem, né, principal desse louvor é: mesmo que o mundo esteja em guerra e o mal parece que vai prevalecer, Cristo é o Senhor dos exércitos e a palavra de Deus, Alex, permanece firme para sempre. Olha que maravilha, né, esse louvor. Então a gente observa pela letra do louvor, pela qualidade. Não era um louvor raso, mas era um louvor que tinha mensagem. E a gente percebe que na história dos reformadores, eles se valeram, como a gente disse anteriormente, eles se valeram do quê? De usar a música para a doutrina, tá? Usando a música como um instrumento de ensino. Aqui que está o segredo. E uma coisa que eu acho legal, às vezes a gente pega uns vídeos no YouTube, professores de matemática, né, ensinando alguma fórmula, algum exercício, e eles fazendo ali musiquinha para que os alunos possam decorar, enfim, possam aprender a fórmula memorizando através de uma música. Então, a importância da música na vida humana. E em se tratando de louvor, de adoração, nós aprendemos muito quando a gente tem aquele louvor fundamental, aquele louvor que tem uma explicação. Eu não sou um profundo conhecedor, não conheço muito bem os louvores da harpa cristã, mas um dos primeiros louvores que eu ouvi foi o 15, que é o Conversão, né? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. E o pessoal não está quase cantando, né? Infelizmente. Tá. Esses louvores que são tão importantes, né? E essa música, quando eu ouvi pela primeira vez, até então não conhecia, essa música ela foi tão profunda que a letra dessa música chamou a minha atenção, tocou no meu coração. Então, eu sei que a música, a importância dela no culto, na vida, que a gente só não louva na igreja,
A gente louva andando, caminhando, É. porque nós gostamos. E já que nós gostamos... Minha gente, temos uma surpresa para vocês hoje. Vamos lá, né? Vamos cantar um louvor aqui. Eu trouxe meu violãozinho, tá bom? Vamos fazer um ao vivo. Ao vivo. Por isso que às vezes cai aqui o pedestal, cai o negócio aqui, mas é porque ao vivo é assim, tá, gente? Você tá vendo exatamente como está acontecendo. Vamos louvar o Senhor. Essa música aqui é uma música linda, maravilhosa. Minha gente. Uma música cristocêntrica, né? Cristocêntrica, tá, pessoal? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, né? Bem bonito. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, né, pessoal? E sabe por que ele é exaltado? Porque ele é o nosso Rei, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E falando em exaltado, gente, eu quero também aqui acrescentar que como, né, vocês que estão aqui conosco, vocês sabem, né? O Alex é pastor, eu sou psicóloga e eu gostaria também de compartilhar algo da minha área. Quando a gente fala de música, eu estava ouvindo o Alex falando inicialmente que a música ela está presente em várias situações, né, do cotidiano. E a musicoterapia é importante porque ela utiliza a música como forma terapêutica e planejada para ajudar pessoas a melhorar a saúde emocional, mental e arte física. Então, vai reduzir a ansiedade, vai melhorar o humor, estimula a memória e a atenção, ajuda no desenvolvimento também das crianças, a infantil, fortalece a expressão emocional e auxilia na reabilitação neurológica. Então, resumindo, a musicoterapia é importante porque a música tem poder de alcançar áreas profundas do cérebro e das emoções, trazendo equilíbrio, cura emocional e melhoria da qualidade de vida. E junto com isso, pessoal, eu gostaria de aproveitar e compartilhar com você que a música, geralmente quando eu faço atendimento clínico, né, lá na clínica onde eu atuo, a gente sempre observa que às vezes a pessoa chega e às vezes a pessoa está vivendo, Alex, uma demanda, como nós falamos do nosso irmão aqui anteriormente, né, do Louvor 398 do cantor cristão Sou Feliz. A pessoa está vivendo um momento de luto, um momento de tristeza, e o que ela faz? Só fica ouvindo música ou hinos em tom menor. O que é um tom menor? Você que está aí do outro lado. São músicas mais melodiosas, mais tristes, digamos assim. Então eu costumo orientar o quê? Gente, ouve um louvor mais agitado, ouve aí um Efésios 6 do Anderson Freire, ouve um negócio mais que vai te deixar mais alegre. Por quê? Se a pessoa já está triste e ouve algo triste, ela fica mais triste ainda, tá? Isso não necessariamente em questão de louvor. Às vezes a pessoa que também não é cristã, que ouve muita música, fica lá ouvindo, né, aquelas que a gente chama de música de fora,
fossa, né? A pessoa brigou, largou do namorado, aí fica lá, fica mais triste ainda. Então houve uma coisa mais animada, mais né? Pra animar aí a vida, né, Alex? A música, ela mexe com sentimentos, mexe, né? gente, Ela mexe. Gisele, teve uma coisa que eu falei um termo aqui sobre louvor cristocêntrico. É isso. Que coisa, que seria um louvor cristocêntrico? A adoração, gente, ela precisa ter Cristo como centro. Então, o louvor, ele é cristocêntrico quando Jesus está no meio da canção. Se a gente sacar o nome de Jesus, a música perde a sua identidade. E o que é o louvor cristocêntrico? Quando a gente exalta quem é Cristo e quando a gente fala da sua glória. Nesse louvor, não se exalta o problema que estamos vendo, como a Gisele falou, né? Tem música que a pessoa vai cantar, que ela entra numa deprê, ainda que para te servir, Jesus, eu tenho É um louvor lindo. É lindo. Põe nós dois aí na tela. É um louvor muito bonito. Esse louvor, inclusive, é muito bonito. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Porém, minha gente, dependendo do momento que você está vivendo da sua vida, se você ficar sempre ouvindo, você fica mais triste. Fica, sem dúvida. Então, ouve lá, eu tenho o capacete da salvação. Entendeu? Tá, gente? Lógico, o louvor é bonito, mas existe música e música, louvor e louvor. Então, às vezes a pessoa está vivendo um momento complicado e ela coloca aquela música meio melancólica. Em tom menor, né? A música em tom menor. Menor porque a terça cai meio tom. Né? Então são louvores mais de contrição, embora são lindos, gosto muito deles. Então a importância do louvor cristocêntrico, como eu estava falando para vocês, esses louvores, facilmente a gente consegue, esse próprio que a gente cantou aqui, ó, ele exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, o seu nome eu louvarei. Ele é o Senhor. Você está vendo o tempo inteiro... Exaltando ao Senhor. Ele está exaltando ao Senhor. Ele não fala dos problemas, o autor não fala dos seus problemas, não fala das suas tristezas, mas o tempo inteiro ele está adorando ao Senhor. Como grande parte dos salmos tem. E no louvor cristocêntrico, o adorador, ele foca no Senhor. Ele não é o centro. Você dificilmente, no louvor cristocêntrico, você às vezes não vai ter aquela ênfase exagerada no eu, no meu, para mim, porque está se louvando a Deus o tempo todo. Então a importância do louvor é cristocêntrico, tá? E você, Gi? Você gosta de louvor cristocêntrico? Gente, sempre. É o que eu mais gosto, é louvor cristocêntrico. Por quê, pessoal? Porque a gente está exaltando, enaltecendo ao Senhor. A ideia do louvor é essa. Não é a gente falar, eu não vou citar nomes para ninguém ficar bravo comigo, até porque a gente está ao vivo e eu sei que, de repente, você está nos ouvindo e você pode, né, cada um tem a sua opinião, mas louvores que chama Jesus de você, Alex. Estranho, né? Corta aí para nós dois. Louvores que chama Jesus de você. Gente, aí quando eu quero cantar, não vou citar nenhum, nem louvor, nem cantor, tá bom? Para você ficar em paz com o seu coração. Mas eu, Gisele, isso sou eu, tá? Você veja, né, o que você prefere. Ah, Gisele, mas é poesia, né? Mas a gente não vê. Os salmos também são poemas. E a gente não vê Davi, nem Asaf, nem ninguém chamando Jesus de você. Então, eu, Gisele, tá? Isso sou eu. Eu jamais canto algum louvor que eu, com a minha boca, eu fale você para Jesus ou para Deus. Quando eu quero cantar o louvor, eu troco. Tá? Eu tô, por exemplo, tá lá a frase, aí no meio da frase tá lá, porque você não sei o quê, se referindo a Deus ou a Jesus, aí eu, Gisele, coloco o Senhor, eu canto Senhor. Porque eu acho que é uma coisa assim, é uma reverência, né? É uma adoração. Então, você, por exemplo, eu ou você que está nos assistindo, você não vai falar com o juiz chamando o juiz de você. Jamais.
com uma autoridade, por exemplo, militar, ou uma autoridade, um chefe, um gerente de algum banco, de algum lugar, chamando a pessoa de você. Você pode chamar essa pessoa de você, às vezes, no particular, né? Mas se estiver ali num momento, num fórum, num evento, você não vai chamar uma autoridade de você. Então, por que a gente vai chamar Jesus ou Deus de você? É complicado, né? É complicado. Como eu vou chamar... Eu jamais faço isso, gente. Como eu vou chamar o rei do universo, acredito que quando a gente chama alguém de você, eu sei que existe a linha melódica, sabe, o tempo, a gente entende isso aí porque somos músicos, mas eu acho que na construção, na composição da música... Fica estranho, né, gente? Por questão de reverência a Deus, sim. Como eu vou chamar o criador, o juiz dos juízes... O meu Senhor de você. De você. Porque parece que quando a gente chama de você... Igualou, né? Somos iguais, né? Por exemplo, no serviço, né? 2 militares, 2 soldados conversando. Você para lá, você para cá. Mas entrou um cabo, é o Senhor. Então, como é que... É complicado, né? Então, na composição da música, a Deus seja a glória, porque Ele é o Senhor. Ele não é você, tá? E outra coisa muito importante, gente, que a questão dessa música cristocêntrica, não que o louvor... que a pessoa às vezes pode compor uma música que ela está contando a história dela. Eu conheço claro, gente. A questão não é essa. É que o louvor, quando ele é cristocêntrico, quando nós estamos adorando ao Senhor, Cristo tem que ser o nosso alvo. Ele sim, é o claro. nosso objetivo. E certeza, cabe, gente. Ao músico, cabe ao adorador, na escolha das músicas, Cristo é o assunto principal. E é muito fácil da gente entender. Se alguém de fora ouvir a gente cantar, ele vai saber que essa música é de Jesus. Por exemplo, eu também não gosto de dizer músicas que se dizem cristã que não tem o nome de Jesus. Porque é uma musiquinha, né? Tá? Porque se eu estou adorando ao Senhor, sabe? A palavra Senhor, a palavra Deus, ou a palavra Jesus. É claro que você não vai colocar os 3. Às vezes você quer compor. Eu sou compositora. Não vai colocar os 3. Mas, em algum momento, você tem que falar. Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Em algum momento você vai precisar falar. E tem hora que eu acho assim, agora eu vou falar da minha parte, que talvez o compositor não coloque o nome de Jesus, será que é por vergonha? Ou para poder cantar em outros ambientes. Ou para cantar em outros ambientes. Aí é sinistro, hein? E gente. Às vezes de modo que o louvor ele dá dupla interpretação. Será que ele está falando de Jesus ou ele está falando do namorado, do amigo? Isso pode ser complicado, complicado. Isso aí pode ser tudo. Porque aí você já tirou ali o momento, né, que você estava com a intenção de adorar e tudo mais, né? Por exemplo, um dia eu estava na sua formatura, amor, na sua formatura lá de teologia. E aí uma pessoa, né, uma moça que não era cristã, cantou um louvor cristão de gratidão. Até foi aquele, Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Lindo. Ela estava exaltando, ela não era cristã, então por que às vezes o cristão, sei lá, se tem vergonha, né? Uma moça que não era cristã, estava cantando um louvor, exaltando a Deus em gratidão pela formatura. Achei aquilo fantástico. Que legal. Lindo. E infelizmente, né, nessa questão da composição do hino, da música, a gente percebe que também tem letras de música muito rasa, muito vazia, muito repetitiva, sabe? Fica-se, às vezes, 10 minutos cantando 4 versos. 2 linhas, né? 2 linhas, apesar 15 minutos. Até queria deixar claro, tá, gente? Louvores modernos, alguns ensinam, mas muito não prioriza isso. E o louvor, no início da história da igreja, os louvores eles serviam para ensinar. Para ensinar a palavra. Então, às vezes, a pessoa ouvia, por exemplo, a gente, né, não é o meu objetivo aqui ficar citando nome, nem atacando nenhum cantor, nem compositor. Mas, Alex, quando eu era criança, e isso não faz tanto tempo, tá, gente? Porque eu me sinto jovem, eu sempre falo isso para vocês. Mas os louvores de quando eu era criança, parece que eles tinham mais letra, mais conteúdo. Sim. Isso é e aí, tomar cuidado com a inteligência artificial, tá?
A pessoa compôs mesmo ou jogou lá no chat GPT para fazer a letra, né? Cuidado, hein, gente? Estudos feitos no chat GPT, pregações feitas prontas, no chat GPT. Isso aí, gente, é raso. É para apoiar, não para ser a principal ferramenta, né? É um instrumento de apoio. Não que vai substituir, por causa da, entre aspas, a falta de tempo que alguns falam que tem. Verdade. Então, todo louvor, eu tenho que sempre me perguntar quem é que está no centro? Quem é que está sendo adorado? Se a resposta for Cristo, aleluia. Agora, a letra da música, até eu estava brincando com a Gisele, fazer uma dupla sertaneja Nadab e Abiú. Essa história de Nadab e Abiú, aqueles que trouxeram fogo estranho para dentro minha gente. Senhor, e eles foram mortos porque Deus não aceitou aquilo ali. Não aceitou. Então, às vezes pode acontecer da música ser bonita, ser bíblica, pregar, falar, por exemplo, um castelo forte, mas se o Nadab e Abiú cantar o castelo forte, essa música para Deus... falta unção, é oferta, né? Não é assim a oferta, perdão, é o ofertante. Então a gente, por exemplo, quando a gente volta lá no início da Bíblia, Abel e Caim ofereceram a oferta ao Senhor. Os dois ofereceram, os dois ofereceram suas ofertas ao Senhor, mas o Senhor atentou para a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. Por quê? Não era a oferta. Não é porque Deus gostava mais do cordeirinho e não gostava dos legumes lá do Caim, né? É porque a gente sabe, né? Vou repetir. Não é porque o Senhor gostava mais lá do cordeirinho, lá lá de Abel e rejeitava lá os alimentos, lá a oferta que Caim ofereceu, mas na verdade ele atentou para ofertas de um, rejeitou a do outro por causa do modo como eles ofereceram, por causa de como eles estavam. Então Abel certamente estava com o coração ali certinho, com o coração voltado, com o coração adorador, e Caim não. Né, Alex? Isso aí. Gi, vamos cantar mais uma? Vamos cantar, minha gente. Hoje, né, a programação, você que chegou agora aí, está falando sobre louvor. Arma poderosa, arma, né, de adoração ou produto de mercado. E vamos para mais uma aí que nós consideramos louvor maravilhoso. Tu és soberano sobre os céus, sobre a terra, tu és Senhor. Que coisa linda. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Olha que coisa linda. Que louvor lindo, né? É um louvor, Alex, que assim, de vários louvores, né? A gente gosta de muitos, mas ele é um dos louvores assim que eu acho muito lindo. E ele vem falar, né, sobre
o governo absoluto de Deus, ele fala sobre a origem, né? Ele vem falar o contexto espiritual, com verdades bíblicas, né? Fala aí de Salmos sobre a soberania, a majestade, enfim. E fala ali também, né? Por que não, né? De Apocalipse, né? Que ele vai reinar, né? Então nós sabemos que Deus é soberano, Alex. Olha, sempre no cantar, com essa falta de, às vezes, de reverência, de conhecimento bíblico, infelizmente, isso está se refletindo na letra da canção. Tem um louvor da harpa, eu não conheço, mas fala que os mais belos hinos foram escritos ali em momentos de dificuldade, de lutas. Então a música ela tem essa particularidade da gente conseguir nos aproximar de Deus através do louvor, através da adoração. Quando eu pego a Bíblia para ler, eu vejo no Antigo Testamento um adorador e no Novo Testamento eu vejo uma adoradora. No Antigo Testamento, a figura desse adorador que eu vejo é Davi. Davi ele era um homem, conforme diz lá em 1 Samuel, segundo o coração de Deus. E esse mesmo Davi, ele quando pegava a sua harpa, ele tangia a sua harpa. Eu fico imaginando quando ele escreveu lá o Salmo 139 e tantos outros salmos, como Davi adorava ao Senhor. Sabe? Como Davi, ele tinha aqueles momentos entre ele e Deus, quando ele cuidava lá das ovelhas do seu pai Jessé, aqueles momentos que Davi, ele dispunha com o Senhor. Então, o louvor ele é tremendo. E no Novo Testamento, nós temos a figura de Maria, aquela que, quando viu Jesus, pegou o vaso de alabastro e que ali rompeu o lacre e pegou o produto daquele vaso e despejou nos pés do Senhor. Então, no Antigo, eu tenho a figura de um homem, do rei Davi, e no Novo Testamento, a figura de uma mulher. Gisele, agora vamos tratar agora de um assunto, sabe, como mercado. E aí? Deixa eu só fazer aqui um adendo rapidinho. Você mencionou o louvor aqui da harpa cristã, é o louvor 126, que tem por título A Bem-aventurança do Crente. E esse louvor, pessoal, ele vai falar assim, ó, acho que é na penúltima estrofe, ele é meio grande. Ele fala assim, ó, quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Aí aqui, ó, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu, as lindas melodias se ouviram na escuridão. A gente sabe que, acho que os hinos mais lindos, quando eles foram compostos, né? Eles falam de algum momento que a pessoa não estava bem. E eu também, né, para quem não sabe, eu já compus alguns louvores. E eu tenho um louvor também que ele fala, o título dele é Tome Posse. E quando, né, contando a historinha, assim como outras pessoas, né, e esse louvor aqui, o 126 da harpa cristã, quem compôs foi Frida Wingren, né? Quem sabe aí quem foi Frida Wingren, né? Isso aí. E a Frida Wingren que compôs esse louvor 126 da harpa cristã. E quando eu compus esse louvor, Tome Posse, era um momento que eu também não estava. Às vezes a gente coloca nas introduções aí das nossas programações. E era um momento que eu também estava passando por muitos problemas, assim, de ordem, assim, não era espiritual não, tá, pessoal? Nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Mas, assim, era um momento que eu estava, assim, triste, né? Às vezes, situações que acontecem na vida e tudo mais, definindo ali a minha profissão, né? Algumas, né, dúvidas e tudo mais. E aí, esse louvor, ele surgiu em momento de oração, em momento que eu estava ali clamando ao Senhor. Então, para você ter uma ideia, o início dele fala assim, ó, quantos questionamentos
invadem, aí eu coloquei na segunda pessoa, né? Quantos questionamentos invadem seu coração? Será que um dia haverá solução? Aí eu continuo falando assim, ó, você procura tantos meios para onde lançar os seus anseios. Aí eu venho com a resposta, eu mesma pregando para mim, tá? Creia que tudo que você pediu, Gisele, tudo que você clamou, subiu ao trono de Deus e ele lá no céu se moveu. As suas lágrimas, Gisele, não foram em vão. Todas elas no odre o anjo levou. Isso é bíblico. Porque eu compus, Alex, com base na Bíblia, tá? Isso tá na Bíblia, que o anjo recolhe as nossas lágrimas e leva no odre lá ao Senhor. Então, esses mais belos hinos e poesias, como diz aqui Frida Wingren, foram escritos em tribulação. Mas não são esses louvores que permeiam, às vezes, os nossos meios cristãos, não é, Alex? Foi a pergunta que você colocou aí. Gente, agora falamos de louvor como arma espiritual, louvor que exalta ao Senhor, louvores cristocêntricos. Mas existe uma área também da música, é o louvor como produto de mercado. Hoje nós estamos vivendo um período da indústria gospel, isso aí é visível. Existem gravadoras, e nenhum problema quanto a isso. Existem hoje stream. No passado a gente tinha a questão do CD, enfim. Mas, infelizmente, hoje, alguns músicos, alguns cantores, eles parecem que eles são o centro da adoração. Eles são sem eles não tem louvor, não tem adoração. E convenhamos, pessoal, que, infelizmente, parece que se muda o foco de Deus para a performance. Parece que as pessoas, o louvor se torna um produto que eu preciso vender. E a venda hoje, o que é? São os views na internet. Né? Verdade. O view hoje... eu tenho... Acabou o negócio de CD, fita, CD, né? O view que determina... Single, né? Singles. Se a música é boa, se a música... E tanta música ruim que tem... Tá entendendo? Eu, sinceramente, eu sou muito seletivo com relação à música. Eu gosto muito, Gisele me conhece, eu gosto de ler a letra da música. Ele fica bem bravo, gente, é engraçado. Fico bravo às vezes porque a harmonia é muito bela. O instrumental, o arranjo, mas a letra é pobre, né? O arranjo é bonito, os acordes, sabe? Teve um dia que a gente ouviu... E é isso que enfeita, né, o louvor. Um dia que a gente viu uma música lá, uá, eu nem lembro do que eu falei que a gente não vai citar nome. Mas eu falo uá lá, que é isso aí que eu não estou entendendo? Então, a gente, poxa, o louvor ele tem que, sabe, é para louvar o Senhor. Teve música que teve polêmica, né, Alex? Músicas polêmicas, será que a gente não vai tratar aqui? Isso aí é para um outro momento. Mas a música ela tem que produzir uma transformação espiritual. Sim. E não confusão, né? Sabe? Quando eu ouvi o hino 15 da harpa cristã, eu não era cristão, quando fala quão ditoso então esse meu coração... minha gente. A música ela entrou como uma espada no meu coração. E não só essa, a música, eu gosto muito da música Creio, Sinal de Alerta, 1986. Uma música linda, creio num Deus, sabe? Que pode tudo, conheço. Sabe? Então, a grandeza que há no louvor, infelizmente, quando a música hoje ela se tornou esse produto de mercado e parece que ela é feita para agradar o público, sabe? Mas não para louvar ao Senhor. E aí é por isso, Alex, que eu acredito que acaba chamando Jesus ou Deus de você, né? Sim. Porque parece que não tem aquele comprometimento assim real, sabe? Da adoração, daquele momento, daquela intimidade. Quando eu não compus muitos louvores, mas os que eu compus, sempre eu procurei exaltar ao Senhor. Tem uma que é mais agitadinha, que eu tenho até em português e espanhol, que é o louvor Tu és Rei, que fala Tu és Rei, né? E te bendirei, adorado, exaltado, para sempre te adorarei. Então, aí eu coloco lá o Senhor, né? Meu Deus é o meu rei. Então a gente precisa saber
quem você está adorando, e para quem você está cantando, para quem você está louvando. Isso daí é algo que você realmente está fazendo com o seu coração. A gente está falando, não estou nem falando de pessoas assim de fama por enquanto ainda, né? Mas vamos entrar nesse assunto também. Mas você que canta na igreja, você que faz parte ali de um grupo, se você estiver lá louvando, muito bem. Se a outra pessoa estiver louvando que não seja você, tudo bem também. Vamos adorar junto, né? Então, às vezes, o que às vezes eu vejo muito, Alex, e isso eu não estou especificando ninguém, né? Não se sinta ofendido, nem a igreja A ou B, mas às vezes tem pessoas que às vezes elas, não sei se elas estão louvando ou se apresentando, sabe? Isso é complicado. Então, se eu estou louvando, né, a igreja se alegra, o fogo cai, e se o outro tá louvando, aí eu fico com aquela cara de enterro, como se se eu tivesse cantando ia ser melhor, sabe? Não, gente, nós temos várias pessoas que louvam, nós temos pessoas que pregam, nós temos pessoas que ensinam, e isso eu estou falando no plural, e é muito importante que a gente saiba que se eu no subir, vamos supor, no arrebatamento da igreja, eu morrer antes, o louvor continua, né, Alex? O louvor continua, eu estando presente ou não, você estando presente ou não, Alex. Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala assim, olha, habite ricamente em vós, na gente, né, a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Vamos lá, louvando a Deus com salmos, louvores lindos, né, com salmos. Segundo, e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Aí Paulo continua, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Toda vez que a gente ouvir uma música, e essa música ela é um produto, a gente sempre tem que questionar. Muitas músicas têm pouca Bíblia e muita emoção. Vira até um mantra, 10 minutos cantando 2 versos. Eu não gosto. Tá? E sabe qual que sabe qual que é o problema também que eu vejo, pessoal? Que quando esse tipo de louvor, né, fica nos lábios aí das pessoas, igual um chiclete mesmo, né, assim, parece que a hora que termina, não sei se produziu algum efeito, sabe? Às vezes a pessoa só chora naquele momento ali. E o culto continuou, outros louvores continuaram, outra palavra continuou, um testemunho edificante, sabe? Um outro grupo cantando. Enfim, o culto, né, Alex? O culto é um todo. Tá aqui o Alex, que é pastor, eu que faço parte, né? Sou cristã desde berço. Então a gente tem muito tempo ali de casa, muito tempo de experiência, né? Na igreja do Senhor. Então, não pode ser um momento ali só, isolado dentro do culto. Precisa ser o culto inteiro. E a gente tem o exemplo, né, da mulher, né, do vaso de alabastro. Ela ali se derramou ali ao Senhor. Então, a gente precisa ter isso em mente, Alex. Lembrando que a adoração, gente, ela não é só o louvor. Né? A adoração é uma questão... É um momento de intimidade. De vida. E muitos dos louvores, o objetivo deles é gerar uma atmosfera. Eu gosto eu sou uma pessoa que eu gosto de louvores. Hoje o pessoal bota muito worship, coloca-se lá o dó, e aquele dó fica o tempo inteiro na música. Tranquilo, sem problema nenhum. Mas a gente muitas vezes percebe que a música ela serve hoje para gerar uma atmosfera, um ambiente. Quando no passado a música era para gerar doutrina. Para ensinar, né? O louvor também é para doutrina, também. Mas o louvor ele tinha um objetivo princípio de adorar o Criador. Então essas coisas, infelizmente, elas estão acontecendo no dia de hoje. E por última coisa que eu queria fazer um comentário aqui, é a cobrança abusiva que, infelizmente, muitos cobram para ministrar o louvor. Sabe? Uma cobrança minha gente. Complicada. É um fato isso aí. E, infelizmente, isso aí está afastando... está trazendo problemas, cobrando muito caro, enfim, isso tudo, gente, tá
tá afastando, sabe? Acho que a presença de Deus daquele momento tão especial que a gente adorar o Senhor. Tem louvores que eu já ouvi, ou bandas que eu gosto, sabe? Que até hoje, e eu costumo falar que tem louvores que não marcam época, eles marcam vida. Eu tenho na minha vida louvores especiais que eu ouço há 30 anos, Gisele sabe. Gisele sabe que eu gosto muito de música antiga. Mas antiga assim, dos anos 80 e pouco pra cá, né? Mas, sabe, músicas que falam comigo até o dia de hoje, que tocam no meu coração. Então, igual Paulo fala aqui, o nosso coração tem que habitar ricamente nele a palavra de Cristo. Se o louvor é bíblico, se o louvor ele é cristocêntrico, sabe? Se o cantor, o levita, o centro da adoração é Cristo, bom é a gente louvar a Deus. Como diz, né? A Bíblia fala, né? Importa que ele cresça e a gente diminua, né? Não é a gente que tem que aparecer, é o Senhor, né? Tem o louvor, até que esse eu vou citar, porque eu tô falando bem dele. É aquele louvor acho que é Eliane, né? Se vocês, não é Elaine, não, é Eliane Silva, que ela fala assim, é o dono da festa, o nome do louvor. E ele vem falando que Cristo é a única estrela do culto. Gente, esse louvor é lindo. Se você não conhece, procura lá e conheça, porque ele é lindo. Porque, hoje, em muitos lugares, pessoal, o louvor, ele tem sido transformado em produto, como a gente está falando. E a gente já está caminhando aqui para o final, né, Alex? Eventos caríssimos, uma cultura de show, músicas repetitivas, é o que a gente está falando, que mais parecem mantras gospel, né? Focadas em sensações e emoções passageiras. É o que a gente está falando aqui. Pouca Bíblia. E muita cantoria, né? Muita cantoria. E dentro das igrejas, isso se reflete em um cenário preocupante. Louvores cada vez mais egocêntricos, cuidado com isso. Louvores centrados no eu. E frequentemente triunfalistas. Hoje você tá por baixo, amanhã você tá por cima, uns negócios assim, né? Umas aberrações assim. Como se Deus existisse apenas para realizar desejos pessoais. E não, Deus, como meu esposo fala, ele não é um ursinho, ele não é um bonequinho que você brinca quando você quer e depois você deixa de lado. Ele é Deus, ele é Senhor. E como tal, ele precisa ser reverenciado e adorado e respeitado, tá? Não se fala com ele de qualquer forma e nem pronomes de tratamento, né? Quando você fala assim, meu pai, né? Aba pai, paizinho, é outra história. Agora, você, pra mim, não dá, Alex, não consigo. Não consigo. Gente, nós já estamos chegando no final. Só deixando claro, tá, gente? A Bíblia não condena excelência musical e organização, tá? Cabe ao músico na igreja, ao cantor, ele se aprimorar no instrumento, fazer um curso de canto. Isso é bíblico, a gente apresentar a Deus... O melhor, né? Isso é não é assim, ai, gente, eu não ensaiei, mas eu vou cantar uma musiquinha aqui. Não, se prepara. A pessoa se prepara. Se dedica. Prepara-te, ó Israel, você tá entendendo? Ué. Mas o maior preparo que um músico, que um levita deve ter, são os pés da cruz, aos pés do Senhor. E a gente, realmente é aquilo que Deus quer. E a gente aqui, pessoal, nós não estamos falando obrigatoriedade de afinação, você ter que saber trocar um instrumento. Não tô falando, a gente não está falando disso. O que a gente está falando, lembra que eu falei de Abel e Caim? É da sua oferta, é do seu preparo. O preparo como você está e como você vai apresentar o seu louvor ao Senhor. Alex, vamos fazer aqui já a nossa divulgação aqui dos nossos cursos? Ou ainda quer falar mais alguma coisa antes? Vamos lá. Vou passar aqui agora. Vamos lá, tá contigo. Tá, então, olha, primeiramente, pessoal, quero fazer um grande convite a vocês. Antes de nós fazermos as nossas considerações finais, o pastor vai orar, tá bom? Nós todos vamos orar juntos. Você que está aí conectado conosco vai receber essa oração e ser abençoado. No próximo dia 9 de maio,
9 de maio, nós teremos a 9ª Jonfer, que é Jornada de Mulheres de Ferro, com o tema das perdas às bênçãos. Esse tema é maravilhoso. Lembrando que o maio é o maio laranja, onde nós vamos falar sobre a exploração de crianças e adolescentes. Então, você que é mulher, você que é professora do departamento infantil da sua igreja, você que é uma líder de adolescentes, você deve participar e você realmente é convidada. Nós temos aqui um valor simbólico, tá bom? Que você vai estar contribuindo, valor de R$35. Nossa, Gisele, mas vocês estão cobrando? Não, é porque você vai receber um kit, você vai receber apostila, certificado, caneta, vai ter um momento ali do cafezinho, dos brindes. Então, é muito importante que você participe, né, que você se inscreva, porque as vagas são limitadas. Vai ser na Avenida Newton Prado, 1960 Centro, na clínica, né, onde eu atuo, de psicologia, e você será muito bem-vinda. Lembrando, você que é mulher, você que é líder de departamento infantil, ou a tia lá do cultinho, esse evento é para você, tá bom? Você não pode perder. E também, Alex, teremos aí, no dia 15 de agosto, o quê? A segunda Jolikj. O que é Jolikj, Alex? Jornada de Liderança Cristã e Gestão Emocional. É isso, minha gente. E aqui, nossa, porque nós ouvimos tantas pessoas falar, nossa, Gisele, mas vocês só fazem eventos para mulheres? Não, esse evento, você, homem, você, casal, todo mundo está convidado a participar. Por que a segunda? Porque a primeira nós fizemos nas terras cariocas, Alex. É isso aí. Fizemos lá no Rio de Janeiro, foi uma bênção. Então você está convidado, mais que convidado. Lembrando que individual, R$35, assim como de mulheres. E casal, Gisele, mas dessa vez o meu esposo quer ir. Então, o seu esposo pode vir e o casal, Alex, vai ser apenas R$50, recebendo todo esse kit e toda essa maravilha e o melhor, sendo edificado por Deus. Lembrando que na Jolikj, você vai ter 2 professores, né? São 2 professores que vão estar ministrando 4 aulas. Então, 2 aulas eu ministrarei e 2 aulas pastor Alex vai estar ministrando. Alex. Então, pessoal, vai ser um período aí de aprendizado, agora o segundo Jolikj, 15 de agosto. Tá? Fala o endereço, amor. Fala o endereço. Vou colocar o endereço aqui para vocês, de modo que vocês possam... O nosso endereço vai ser aqui, olha. Luiz Fernando Andriele, 925, Sobrado, tá? Você precisa tocar o interfone, que eu sempre me confundo se é o 2 ou 3, mas a gente fala na próxima programação, tá bom? Jardim Bandeirantes, Pirassununga, Alex, próxima Escola Terezinha Rodrigues. Então vamos estar falando sobre liderança cristã, sobre gestão das emoções. Então faça a sua inscrição, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser uma bênção você participar. Fizemos um no Rio, foi muito legal. Falamos sobre as questões da liderança. Deus colocou uma mensagem no nosso coração e a gente queria externar. Podemos falar que vai ser o primeiro Jolikj aqui em Pirassununga. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. Fizemos um no Rio, lá na igreja Assembleia de Deus, no altar, lá da minha querida irmã, do meu cunhado, o pastor Charles. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida e na minha vida. Não é isso aí, Gi? Vamos concluir. É isso aí, vamos encerrando por aqui, pessoal. Não deixe de se inscrever aqui nas redes sociais da Rádio Boas Novas para o Mundo, que é Rádio Boas Novas para o Mundo, no Facebook, no YouTube, os canais aqui principais aqui da nossa rádio. Também você pode se inscrever no canal Espaço Biller, Spaco Biller com 2 L's, no YouTube, e também Pastor Alex Lins, você também pode e deve se inscrever. Nossas redes sociais no Instagram é Espaço Biller, psicóloga Gisele Biller, aí do Instagram, também Pastor Alex Lins. Não deixe de se inscrever, vamos à oração e encerrar a nossa programação de hoje. Foi um prazer estar com vocês, esteja conosco na próxima semana, que temos sempre novidades com muito carinho para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos. Terminamos, ó Deus, com o versículo de Hebreus, capítulo 10, versículo 22.
Aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, Isso, Jesus. com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Ó Deus, que possamos ser adoradores, e diz a tua palavra que Deus não procura adoração, porque isso ele tem lá nos céus dos céus. Mas a Bíblia diz lá em João 4 que o Senhor procura verdadeiros adoradores. Que possamos ser esses adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que Deus abençoe todos os ouvintes, todos os queridos que participaram da programação nessa tarde. Nos abençoe, Senhor. Abençoe os nossos amigos, os nossos queridos irmãos. Um abraço, Senhor da glória. Um abraço no coração daquelas pessoas que participam do nosso programa. Senhor, cuida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Graças a Deus. Gente, até mais. Até mais, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau.